No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado os seus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Pai celestial, a honra e a glória pertencem a Ti. Ó Deus, toma a direção, pois a palavra é Tua, tudo pertence a Ti. Nós somos meros administradores do bem que pertence ao Senhor. Por isso, ó Deus, continue a falar conosco nessa noite, agora sim também, através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos amados irmãos, eu quero falar aqui sobre o propósito de Deus. Propósito. E a gente, alguns já conhecem Isaías, filho de Amós, quer dizer, conhece a história, mas Isaías estava trabalhando. Ele era um dos conselheiros do rei na época, um tipo estadista também. E Isaías, ele não esperava, nem tinha ideia do que estava para acontecer com ele. Porque assim, irmãos, quando Deus tem um propósito, Ele se manifesta de forma grandiosa para o propósito dele. Olha, esse templo está aberto não é para propósito humano, está aberto para o propósito de Deus. Nós tivemos hoje na praça do Trezinho, tudo propósito de Deus, não é para propósito de homem.
Isaías aqui então ele é surpreendido. Não tem nenhuma história que conta na Bíblia aqui que alguém falou para Isaías que queria ser chamado. Ninguém. Mas Deus olha para Isaías como uma pessoa em condições de fazer a vontade dele. Isaías estava trabalhando. Isaías não estava à toa. Mas acontece que também estava havendo uma convulsão social muito grande no meio do povo de Israel. Tudo de ruim que você imaginar estava acontecendo. Tudo. O povo até ia ao templo, até sacrificava. O povo levava animais, levava incenso, fazia de tudo, mas Deus não estava aceitando. Isso inclusive está em Isaías 66, está lá escrito, verso 3, e também Isaías 58, que o povo, inclusive Isaías 58, que o povo até jejuava, mas Deus não estava aceitando aquele jejum, porque o jejum não era acompanhado da obediência, que primeiro tinha que ver o quê? Primeiro a obediência e depois o jejum. Eles não, eles achavam que jejuando, se vestindo de pão de saco, se humilhando, jogando cinza pela cabeça para sinal de humilhação, que estava agradando a Deus. Não, não estava agradando, de forma nenhuma. Olha, Isaías, quando profetizou, era cerca de 750, 730 anos antes de Cristo. E ele começa, Deus então o chama para uma responsabilidade, que era tratar com o próprio povo de Deus. Era para tratar com seus conterrâneos. Não era para tratar com pessoas do mundo estranha. Era para tratar com pessoas que tinham a lei, que tinha os pergaminhos, tinha ali tudo que estava escrito, tinha o Pentateuco nas mãos, com todas as determinações de Deus. E mesmo assim, estavam à deriva, porque queriam estar à deriva. Então Deus levanta alguém, como Isaías, do mesmo povo, se aproxima de Isaías. Não foi Isaías que se aproximou de Deus. Aprove a Deus se aproximar de Isaías para o propósito. Glória a Deus. Para o propósito. Meus irmãos, é fácil alguém aqui, o Rocha Leão, me ver hoje assim desse jeito. Mas talvez muita gente aqui não gostaria de me conhecer antes, não. Não teria prazer em me conhecer. Não é que eu era uma pessoa ruim, que matava, não. Não era brigão. Sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro próprio, sempre comprei minhas coisas. Mas era uma vida que desagradava a minha família. Era uma vida que desagradava a Deus. Então eu sei o que é ter muito dinheiro e sei o que é não ter
dinheiro nenhum. Mas impressionante é que Deus permitiu algumas coisas na minha vida para me acordar para a realidade. E aqui, para a gente encurtar um pouco a história, que não dá para contar tudo, chegou alguém na porta da minha casa me oferecendo droga. E eu falei: olha, não estou mais nessa. Eu não era cristão ainda. Na minha casa tinha, hoje está maior, mas tinha um local, um buraco, e eu havia colocado naquele buraco um pedaço de cigarro de maconha, para minha esposa não ver, para ninguém ver. Estava ali e ficou lá. Um dia eu cismei de pegar, falei: eu vou fumar hoje. E saí pela minha rua, um local no meio do mato, sentei numa caixa d'água, levei uma caixa de fósforo cheinha, usei a caixa de fósforo toda, o troço acabou, foi diminuindo e eu não conseguia fumar, não fumei. Aí eu falei: já sei, não é mais para mim fumar, não é mais para mim fumar. Foi quando chegou na minha casa uma pessoa, chegou uma coisa boa lá na comunidade. Não estou mais nessa. E eu fui entender que Deus estava se manifestando na minha vida antes mesmo de eu me converter. Hoje eu entendo isso. Foi o que aconteceu com Isaías. Deus então se aproxima dele de forma gloriosa e poderosa para um grande propósito. E ele conta, ele narra a história dizendo de uma forma tão bonita, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Olha que manifestação grandiosa. Qual era o propósito de Deus se manifestar na vida dele? Porque Deus não se manifesta na vida de alguém sem propósito. Tem que haver um propósito. E esse propósito não é para engrandecer pessoas, não é para engrandecer pastor, quem quer que seja, ou evangelista, ou diácono, ou presbítero, não importa, não importa. Ele se manifesta para um propósito, para a glória do nome dele. É para algo grande. E ele teve então esse prazer, essa satisfação de contemplar o Senhor, dizer: eu vi o Senhor. E ele começa narrando dizendo: olha, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Havia uma festa, havia uma manifestação gloriosa. Deus precisava disso. E Isaías ainda não estava entendendo, mas ele viu o Senhor. Ele viu. E ele começa aqui dizendo que os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da tua glória. Sabe o que é isso, irmão? Deus tremendo no céu, chega até Isaías na terra, e ele percebe que essa manifestação, Deus sentou, aleluia, a ele o entendimento de que o local aonde ele estava na terra, aí, estava cheio da glória de Deus. Quando Deus se manifesta, alguma coisa precisa acontecer. Deus não se manifesta de graça. Deus não se manifesta para poder fazer gracinha. Não, irmãos. Quando ele se manifesta, na verdade, se manifesta para ter um propósito. A terra está cheia, ele viu isso. Ele viveu isso na íntegra. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos têm uma ideia. Primeira coisa, às vezes, nós queremos viver a experiência dos outros. E por que não buscar ou esperar ter a nossa própria experiência com Deus? Por que isso? Por que não? Porque cada um de nós precisa ter uma história. Devemos ter uma história. E aqui, Isaías estava tendo a sua própria experiência com Deus. E às vezes, irmãos, a gente quer ver a experiência que alguém teve. Experiência que o outro teve, que alguém teve, o irmão teve, a irmã teve. Mas, e a minha experiência com Deus? Quer dizer que então eu conheço Deus dos outros. Eu não conheço o meu Deus. É que o Deus dos outros faz, o meu Deus não faz, porque não tem experiência. Que Deus quer que todos nós tenhamos experiência com Ele. Todos nós. Para ter uma história. Não história contada pelos outros. Eu preciso ter a minha própria história. E a minha própria história, aleluia, ela vem de acordo com o quê? Com a manifestação de Deus na minha vida. E você precisa ter a tua própria história. Contar a história de Isaías é lindo, mas e eu? Contar a história de Israel é lindo. São livros históricos e proféticos. É lindo demais, mas é a minha experiência. Eu preciso buscar isso. Eu preciso aguardar isso em nome de Jesus. Quando eu falei com os irmãos que aconteceu comigo, não demorou muito, eu fui convidado para ir a uma igreja. E fui para a igreja. Sentei, acho que mais ou menos no segundo ou terceiro banco, sentar bem na frente para eu olhar bem para o pastor. Nunca tinha entrado numa igreja, aí sentei bem na frente logo. Entrei uma vez só, nunca mais saí. Sabe o que acontece? Chorei igual criança. Ou é aquele tipo de homem não chora. Homem não chora enquanto o Espírito Santo se manifesta na vida dele. Chorei igual criança, de lágrima descer mesmo. Até hoje eu penso nisso. E quando eu saí da igreja lá de fora, eu olhei para o templo, falei, gente, que lugar maravilhoso. Eu já devia estar aqui há muito tempo. Assim que eu entrei, nunca mais tive o prazer de sair. Tive a minha própria experiência com Deus. A minha alegria é tão grande que eu
eu cheguei em casa diferente. Cheguei em casa, talvez para minha esposa, estranho, né? Cheguei, botei o pé na cozinha e falei: quer saber uma coisa? Pastor, agora eu sou crente. Como assim? Sou crente. Cuidado, hein? Isso é coisa séria. Falei: eu sei. E os pagodes? Acabaram. E o carnaval? Acabou. Ser crente é coisa séria. Eu sei. Já fiz muita coisa errada. Agora vou fazer o que é correto. Uma mudança radical. Por isso que eu entendo quando as pessoas passam algumas situações, eu não sei julgar. Deus também não me colocou aqui para poder julgar quem está lá fora. Não é esse o propósito. Mas para sentir misericórdia como Ele sentiu misericórdia de mim. Que o mesmo Deus que fez comigo pode fazer em outras vidas também. Ele não mudou. Em Isaías, segundo a palavra de Deus, ele conta, ele narra que houve algo tão tremendo que os umbrais das portas se moveram e a voz do que clamava, aleluia, e a casa se encheu de fumaça. Que isso, meus irmãos? O poder foi tão grande que a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça aqui é a glória de Deus. A glória de Deus. E ele ali é envolvido naquela situação. Os serafins, vamos. Oh meu Deus, e santo, santo é o Senhor. E ele ali envolvido. E a casa cheia de fumaça. E ele ali envolvido. Glória a Deus. Ele ali sendo transformado, sendo trabalhado. Mas depois chegou a seguinte conclusão: ai de mim, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeira coisa, ele reconhece que a condição que ele estava não dava condições para Deus se manifestar na vida dele. Eu fico pensando quando alguém começa a contar: porque eu busco muito, que eu jejuo muito, que eu oro muito, que eu vivo no monte, aí Deus se manifesta na minha vida, porque eu sou isso, aquilo. Ninguém é nada, irmão. Ninguém é nada. Ele é que é Deus. Deus e é misericordioso. Isaías entendeu que a sua condição e com as pessoas às quais ele andava não daria a mínima condição de Deus se manifestar na vida dele. E ele reconheceu isso. Não tem coisa melhor, meus amados, quando nós, assim, procuramos ter esse entendimento de que tudo, toda a honra e a glória é de Deus. Tudo pertence a Ele. A manifestação é dele. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Um menino daqui de cima assim, desse tamanho, e o pai dele trabalhava comigo no escritório, e eu tinha um quadro, não tem um quadro, né? E eu mandei fazer um quadro
com 1,90 com 90 por 60, uma foto minha 90 por 60, e escrevi do lado da foto: eu não vou sossegar enquanto não fizer da Orbetec a maior empresa de inspeção do Brasil. Abri as, fechei aspas. E ficou aquele quadro lá, na sala de reunião que eu tinha, está lá. Esse filho desse colaborador chegou e viu aquele quadro, ele esperto, moleque inteligente, ouviu ele, olhou o quadro assim, olhou para o pai dele: seu Orlete é bem folgado, hein? Bem folgado. Aí o pai dele falou comigo, ele falou: que isso, Vitor? Respeita. Ele falava bem assim: eu ainda vou trabalhar aqui com o seu Orlete, papai. Aí eu mandei fazer outro quadro, só que eu escrevi assim, abre aspas: o homem é um mero administrador de um bem que pertence a Deus, fecha aspas. Eu mudei o tom, porque o que eu tenho, o que você tem, o que existe, é pela misericórdia de Deus. Está lá o quadro, até está os dois, mas o que está na parede é esse que eu fico por último. O outro está no canto assim, não o uso mais. Reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, é fato que Deus terá prazer em se manifestar, porque Deus conhecia o coração de Isaías, e sabia que ele não ia se exaltar, sabia que ele não ia se humilhar. Aleluias. E depois disso aí que ele falou: estou perdido. Por quê? Porque na verdade, olha o que ele falou: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu fui privilegiado, eu fui contemplado com a presença de Deus. Aleluia. Porém, existe uma coisa: a Bíblia nos fala que um dos serafins foi lá no altar e trouxe uma brasa viva, que será do altar, com uma tenaz, e com essa brasa tocou a boca de Isaías e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Ou seja, Isaías, o que você falou foi uma confissão, foi um reconhecimento. E como você confessou, como você reconheceu, aleluia, eu vou tirar os teus pecados, eu vou purificá-lo. Sabe o que a Bíblia diz? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Mas o verso 8 anterior diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mentirosos. E o 9 ele completa: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Foi o que Isaías fez. Ai de mim que estou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Oh meu Deus, os meus olhos viram o Rei da Glória. Quando ele fala isso, ele reconhece, ele confessa, ele desce, se humilha. Deus, por sua vez, entra com providência e purifica os lábios dele. A tua iniquidade foi tirada
e expiado os teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Deus precisava de um profeta pregador, de um profeta exortador. Deus não estava ali naquele momento procurando um profeta entregador de bênçãos, entregador de chave, entregador de bandeja de ouro. Não, precisava de um profeta pregador, de um profeta exortador, alguém de coragem. Ele procurando e disse: e agora? A quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, depois de ter seus lábios purificados, os seus pecados perdoados, a tua iniquidade tirada, responde: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Propósito. Deus não chama ninguém sem propósito. E Ele sabe quem chama. Ele fez todo um trabalho para no final conseguir o que Ele queria. Alguém para levar a mensagem, alguém para pregar a palavra, alguém para exortar o povo que estava no lamaçal de pecado terrível. Mas teria que ter alguém. Então disse ele, Deus falou: vai e dize a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Vai e fala para eles. E foi o que ele fez. Conhecido como profeta messiânico, aquele que levou toda a sua vida falando acerca de Cristo. E esse mesmo Jesus que ele profetizou está aqui nessa noite, contemplando cada um de nós, o nosso coração, a nossa alma, toda a nossa vida. Esse mesmo Jesus que ele profetizou há cerca de 630 anos antes de Cristo é o que está aqui hoje, nesse lugar, observando com prumo aqui na minha vida, medindo de cima e embaixo, tirando um raio-x espiritual com os olhos como chama de fogo do meu coração, da minha alma. Ainda que eu possa enganá-los, mas não posso enganar Deus. Aí ninguém engana. Deus nos chamou para um propósito. Deus não se manifesta na vida de alguém por se manifestar. Precisa ter um propósito. E todo o propósito é para a glória dele. É para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém.